A paz do Senhor, queridos professores, estamos de volta em mais um trimestre e aí com lições da EBD super importantes para o nosso crescimento espiritual. Hoje iremos fazer um resumo de todo o trimestre, né? Estamos com a nossa irmã Gláucia. Paz do Senhor, irmã Gláucia. Paz do Senhor, irmã Rosilene. Paz do Senhor a todos os professores que também participam conosco desse momento tão especial que vamos aí dar introdução às nossas lições do primeiro trimestre de 2025. Correto, e já iniciando com a turma de maternal, né? A irmã Gláucia, que já é uma especialista nessa área, para a glória de Deus, já foi comentarista das lições de maternal, não só maternal, como também de primários, não é isso, irmã Gláucia? Isso. E aí, quais as novidades que temos da turma de maternal para esse trimestre? Então, todas as lições que a Rosilene estão padronizadas de forma muito especial nesse trimestre, né? Eu vou aqui apresentar do maternal, muito colorida, bem dinâmica, e nós sabemos que a editora capricha, né, nessas edições, como também os comentaristas. Não só eu tive a oportunidade de fazer comentário de 2 lições, como também outros escritores do nosso Brasil e de várias regiões fazem essa missão. E nós louvamos a Deus. A lição de maternal, ela está muito especial nesse trimestre. Nós temos aí uma lição que vai falar sobre a história de Jesus. Então, o foco nessa lição será falar daquilo que foi muito fundamental e importante para o nascimento de Jesus, para o seu ministério e para a ressurreição, onde acontece, né, ali toda a, vamos assim dizer, o clímax, né, a ponta principal, a ideia principal de que os discípulos teriam, após a ressurreição de Jesus, o cumprimento da missão que Jesus tinha deixado para eles. Então, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas trazem especificamente a história de Jesus de uma forma mais detalhada, de uma forma mais específica, apresentando ali desde a aparição do anjo a Maria, com o nascimento, todo aquele cenário onde os reis apareceram para entregar os presentes. Os pastores também conheceram e tiveram a oportunidade de chegar até José e Maria. Então a história inicia com o nascimento e vai até a morte e ressurreição, sendo apresentada pelos evangelhos de Mateus e Lucas. Isso, e eu achei bem interessante quando na lição o comentarista nos desperta para a importância de nós professores estudarmos, fazermos a leitura, anotações sobre o livro de Mateus e o livro de Lucas. E também, irmã Gláucia, eu achei muito interessante algumas informações que o comentarista traz para o professor sobre a importância da ornamentação da nossa sala, né? Como estamos iniciando um novo ano, um novo trimestre, aí ele fala que o espaço físico de uma sala de educação infantil é uma estrutura de oportunidades e contexto de aprendizagem e de significados. O aluno vai ali, quando ele chegar na sala, que tiverem algumas informações, imagens para a turma do maternal, referentes à história de Jesus, aquilo ali já vai ser uma referência. É importante avisar também a você, professor, a gente tem que estar atento no que está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela não nos descreve literalmente como era Jesus, aquele homem de cabelos brancos que é empregados, ensinados em algumas igrejas. Não, o nosso Cristo é descrito de forma diferente. Então aquilo que a gente não sabe, a gente não pode informar, mas a gente pode ensinar o nosso aluno de forma construtiva, de forma lúdica e à luz da palavra de Deus. Não é isso, irmã? E a importância também de sempre apresentar para as crianças o versículo-chave da lição, o texto fundamental que vai dar subsídio a essa lição e, o mais importante, pesquisar. Não se detenha somente ao que a lição apresenta, porque você pode ter outras fontes de pesquisa, dicionário bíblico, né? E outros livros que podem trazer subsídios sobre o contexto histórico que Jesus viveu.
Jesus foi uma criança que viveu no ritmo, né, de todos os ensinamentos judaicos. Ele conheceu a Deus através desses ensinamentos. Os pais de Jesus levavam ele para o templo, e aí nós temos aquela cena em que Jesus desaparece, que aí todo mundo fica procurando. E onde estava Jesus? Jesus estava no templo, ensinando as pessoas que ali estavam. Então o importante é entender que essa história traz todo um contexto, desde a promessa que Deus deu lá na criação, que foi enviar o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano da salvação começa na manjedoura e vai até que Jesus ressuscite e apresente esse plano de geração a geração através dos seus discípulos. O que eu achei interessante também é que o espaço do louvor proposto na lição, mais uma vez, irmã Glaucia, eles trazem os hinos da harpa, a importância de ensinarmos os hinos da harpa à criança desde o maternal, né? Muito importante. Também apresenta situações em que mostra o contexto da vida de José e Maria, e aí pode ser feito um cenário, né? Um cenário daquela casa, da convivência, de como eles trabalhavam. Isso. José era carpinteiro, a profissão de José, apresentar para as crianças a importância de que a família tem suas profissões. Isso. Os cuidados que José teve foi o cuidado de um pai comum, de uma família comum que queria que os seus filhos crescessem conhecendo ao Deus que servia. Correto. Então, é sempre bom frisar, destacar a fé das crianças, a fé que Jesus começou a ser semeado desde a gravidez, porque Maria conversava com Deus, Deus conversava com Maria, e aí ia fazendo essa interação de todo o crescimento de Jesus no ventre. E Jesus já nasceu ouvindo falar, né, do Deus Todo-Poderoso, aquele que o gerou e que ia traçar um plano glorioso para o seu ministério. Isso. Importante também que não só a lição do maternal, mas também a lição do jardim de infância, ela vai trabalhar o livro de Mateus, de Lucas, vai falar sobre a respeito do nascimento, da história de Jesus, né? E também uma proposta, né, trazida na lição, é a elaboração de um mural sobre a vida de Jesus, né? Que não só a turma de maternal, como também a do jardim da infância pode também construir na sua sala. Lembrando que o mais importante é o ensino da palavra de Deus. Se você não tem muitas habilidades para construir esse mural, não vai se deter a isso, não é, irmã Glaucia? Porque pede ajuda, né? Pede ajuda, mas o mais importante é a nossa vida espiritual. A gente estar em comunhão com Deus, a gente ter esse domínio sobre o que a gente vai ensinar, porque nós não estamos ensinando, professor, uma história qualquer. Nós estamos discipulando essas crianças que irão crescer na graça e no conhecimento de Deus e que estão sendo ensinadas por nós. Deus nos confiou esse ensinamento. Então a gente realmente precisa estar com uma vida preparada para que isso possa refletir na vida de nossas crianças. E percebe-se que as lições maternal e jardim de infância estão quase com a mesma temática. Isso, verdade. Então pode haver uma interação entre essas turmas durante um mês, durante o trimestre, para que eles troquem essas experiências, essas vivências, né? Os professores se unem também nesse propósito de promover para essas crianças, tanto do maternal como do jardim de infância, um momento em que elas vão aí visualizar as histórias que estão sendo contadas no maternal e as histórias que estão sendo também apresentadas no jardim de infância. Então, nessa faixa etária de 3 a 6 anos, que aí aborda o maternal e aborda o jardim de infância, é justamente onde a semente está sendo plantada no coração das nossas crianças, aonde está se formando o caráter, né, Rosane? Aonde a criança passa a conhecer quem é Jesus, porque o jardim de infância, ela não só apresenta a história de Jesus, ela apresenta quem é Jesus. Já no maternal ela se detém mais ao contexto histórico, mas no jardim de infância que Jesus é o Filho de Deus,
que Jesus é aquele homem que praticou o bem, que Jesus nos ensina a fazer boas escolhas e que Jesus também aprendeu sobre o livro de Deus. Né? Então são vários ensinamentos que vão ser abordados de forma lúdica, dinâmica, prazerosa. Você procura pesquisar bastante, com criatividade, diversas atividades dinâmicas, louvores que venham envolver as crianças nessa construção, nesse conhecimento. Não construindo uma imagem de um Cristo que nós nunca vimos, mas construindo na criança o Cristo que nós cremos e que entendemos que ressuscitou. E ao terceiro dia, ele deu o brado de vitória contra a morte. Garantiu para nós a vida eterna. Já a lição de primários, que também está de suma importância para o crescimento espiritual nessa faixa etária, ela traz como tema geral: meu Deus me faz forte e corajoso. E quando a gente escuta essa frase, forte e corajoso, a gente já se lembra de imediato do livro de Josué. E Josué, ele não só tem o capítulo 1, onde há a menção do versículo principal, né, Roslene? Isso. Josué 1:9, que aqui é o Memória em Ação, mas no livro de Josué se apresenta diversas histórias. São apresentadas histórias de luta, de guerra, mas também de conquistas, né? Todo o livro de Josué, eu posso assim dizer, considerar que o livro de Josué é um álbum de conquistas. Pode-se considerar que cada capítulo traça uma história e um desenvolvimento dessa história e o final da história garante vitória para o povo de Israel. Houve embates, houve guerras e lutas travadas, e isso traz para nós, para a aplicação das nossas vidas, como as crianças também podem aplicar em suas vidas, nas vitórias e nas conquistas, mas também nos conflitos que enfrentamos, como Josué enfrentou naquele tempo difícil. Nos tempos de Josué, as batalhas eram conforme a época de Josué. E em nosso tempo, as batalhas são espirituais, as batalhas são digitais, as batalhas são materiais. Então, enfim, nós enfrentamos diversas batalhas. Mas a lição traz para nós a certeza de que somos fortes e corajosos em Deus, porque Ele é que nos faz ficarmos cada vez mais fortalecidos. Glória a Deus, verdade, irmã Cláudia. E será que criança passa por batalhas, passa por diversidades? Com certeza. A gente sabe disso e eles precisam ter esse preparo para saber que em Cristo somos mais que vencedores. E a turma de juniores, a lição trouxe um tema também super importante, que tem como um tema geral, louvando a Deus com os salmos. Então eles vão trabalhar o livro, né? Sim. De salmos, louvores, os cantos. E lembrando que maternal no trimestre passado foi todo salmo. Em salmos. É incrível. Então foi a fundamentação da primeira turma. E agora de juniores, que praticamente está finalizando a fase infantil. Né? E os salmos abordam diversas temáticas. Eu estava só observando aqui, licença, Roslene, essa questão do salmo abordar em cada um deles uma temática que fala sobre a vida que Davi estava enfrentando. Isso, né? mesmo. Correto. O rei Davi, era justamente isso que eu queria comentar agora. Mas está perfeito, né? Essa lição que aborda o livro de Salmos, né? Deus inspira o salmista com belíssimos cânticos que servem como conselhos, instruções, consolo para os servos de Deus. Será que a criança precisa desse consolo? Sim. Será que ela passa, né? A gente estava falando agora há pouco, por diversidades. Ela precisa ser instruída. Então tudo isso ela vai aprender nessa lição. Como é importante os pais trazerem os filhos para a escola bíblica dominical. Como é importante apresentar para a criança que ela também vai sofrer, que ela também vai ter tristeza, que ela também vai ter decepção, que ela também vai ter momentos em que muitos vão abandoná-la. Mas isso não significa dizer que é o fim. Isso significa dizer que a criança, ela vai criando uma proteção própria dentro dela e uma forma de superação diante dessas adversidades.
As famílias que nos escutam e aos professores, nós não podemos poupar as nossas crianças de certas adversidades. Nós podemos evitar que seja tão grave, que seja tão, né, estrondante, mas nós podemos ajudá-las a passar pela adversidade e cantar no final dessa adversidade e dizer: só o Senhor é Deus. Porque tantas coisas nós enfrentamos e tantos pais estão colocando uma redoma ao redor dos filhos, né, protegendo demais, querendo que eles não enfrentem isso, não vejam isso, mas os filhos precisam ter essa consciência de que, estando ou não, né, na alegria, estando ou não no momento bom, ela vai sim superar, porque Deus é aquele que vai criar dentro do coraçãozinho da nossa criança a certeza da sua fé. E a fé é gerada através da palavra. Então, se os nossos filhos frequentam a EBD, se o professor tem esse estímulo, essa motivação de estar sempre em busca dos seus alunos, eles vão crescer na graça e no conhecimento de Deus. E é muito importante que o professor não esqueça, mesmo tendo a lição de apresentar a Bíblia Sagrada, pedir para a criança manusear. A lição de número 1 da turma de juniores vai iniciar trabalhando o Salmo 1. Sim. Como é importante, né, irmã? A importância de destacar a felicidade, né? E a importância também de se abster do conselho dos maus. Isso. Daqueles que muitas vezes se unem em favor de quê? De derrubar o outro, de provocar o outro, de causar até um mal-estar. Mas a criança precisa saber onde está e com quem está. E a família quem vai orientar isso. São os pais que têm a responsabilidade de orientar os seus filhos na educação cristã. A igreja auxilia, a igreja é uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Né? A igreja, a escola, quando bem vista, também é uma rede de apoio. E todos aqueles que cercam a criança, o professor, o líder, o coordenador, a regente, todos nós cercamos a criança com essa rede de apoio. Mas se a criança se fortalece nesse ensino, com a palavra de Deus em seu coração, o próprio salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando vem a tentação para pecar, quando vem a oferta, né? Apresenta-se ali o manjar, para que a criança possa absorver, ela vai lembrar da palavra. Não faça isso. Lembra-te do teu Criador, né? Anda no caminho, como diz a própria palavra, que os pais devem ensinar a criança no caminho em que deve andar. Desse jeito. E por fim, nós temos aí um estudo escatológico que vai nos trazer a lição dos pré-adolescentes, que tem como tema principal aí a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. E eu vou fazer um convite especial a todos os alunos, adolescentes e pré-adolescentes que estão nessa fase. Tanto a lição de adolescentes, que vai ser abordada muito em breve pela nossa irmã Leonarda. Com certeza. Mas a lição de pré-adolescentes, ela está trazendo o tema crucial. No nosso tempo agora, nas vivências que nós estamos aqui observando ao redor de todo o globo, de nosso planeta, né, nós estamos vendo o cumprimento de muitas profecias que aí foram apresentadas no livro sagrado, na Bíblia. Então eu convido todos os alunos de 11 e 12 anos, todos os pré-adolescentes de Campina Grande, da nossa região, do campo, da Paraíba, participe da escola dominical. Deus tem uma palavra para você. O livro do Apocalipse, ele é o livro que traz toda a revelação dos últimos dias. Nós temos profecias, nós temos promessas em todos os livros da Bíblia. Da criação do Gênesis até Apocalipse, nós vemos os atos proféticos sendo ministrados por profetas maiores e menores. Mas lá na revelação de João, se viu tudo, né? Então fala-se e vamos abordar nessa lição temas que estão em atualidade, temas que estão aí acontecendo, falsas heresias, né? Filhos contra pais, pais contra filhos, a violência, a guerra, os embates pessoais, as tristezas, as angústias, as doenças emocionais, tudo isso está acontecendo, porque há todo um
processo de cumprimento das últimas coisas que estão para acontecer. Inclusive, o comentarista ele diz assim: cremos que já estamos vivendo os princípios das dores. E é justamente tudo isso, irmã Glaucia? E aí os pré-adolescentes, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, porque tem muitos adolescentes e pré-adolescentes e crianças também, que nasceram no Evangelho, foram gerados no Evangelho, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Então eu te convido para participar da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e através do conhecimento da Palavra de Deus, com certeza o Espírito Santo vai tocar o teu coração. E você vai compreender por que é que nós somos estrangeiros nessa terra. Não temos nada que fincar os nossos pés e nem estabelecemos morada aqui, porque a nossa morada é celestial. Isso. Então, e os nossos pré-adolescentes precisam estarem preparados para que eles possam, quando se deparar, não é isso, com essas situações desafiadoras, saber que é a palavra de Deus que está se cumprindo. Não é isso? Há muitos sinais, né, acontecendo. Há muitos sinais. E os próprios pré-adolescentes que estão aí ligados nas redes digitais, né, 24 horas, porque a rede não é só videogame, a rede não é só lazer, mas a rede digital também traz muitas informações que condizem justamente com o que está acontecendo. Correto. Então vamos ter esse olhar para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento de todas essas profecias que estão por vir e as que já estão aí à nossa frente. Isso. Pois esses foram os comentários, né, das nossas lições, até a lição dos pré-adolescentes. A nossa irmã Leonarda vai vir aí com os comentários da lição dos adolescentes e dos juvenis, tá certo? E mais uma vez reforçando, né, irmã Glaucia, venha participar da Escola Bíblica Dominical. Papai, mamãe, você que está nos ouvindo, aproveite essa rede de apoio que se chama Igreja, Departamento de EBD, que está aqui pronto para te auxiliar, não é, a conduzir o teu filho no caminho em que ele deve andar, no caminho da verdade de Deus, né? Na palavra de Deus. Então aproveite e venha fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Deixa esse momento de lazer, de diversão para outra hora, mas dá prioridade à palavra de Deus, porque os dias são maus. E na escola dominical ele vai ser bem instruído, não é isso, minha irmã? E para começar o trimestre, nada melhor do que fazer aquela faxina na sala, limpa tudo, tira o que passou, aquilo que for reutilizável, né? Os nossos kits, as nossas lições reutilizáveis aí. Depois a irmã Rosilene vai orientar vocês sobre como trabalhar com esses visuais que podem ser usados em outros trabalhos. De evangelismo, ciclo de oração infantil e tantas outras oportunidades. Com certeza. Né? Também ver a necessidade dos seus alunos, essa diversidade que há em sala agora, né, Rosilene? Temos alunos autistas, temos alunos com comportamentos diferentes, nós temos alunos que já são mais avançados, já leem tudo, se utiliza desses alunos para serem os ajudantes do dia, para ser aquele que vai auxiliar, porque você vai estar gerando um novo discípulo. E precisamos envolver a todos, né? Hoje em dia é lei, a lei garante, eles têm direito, a pessoa com deficiência tem direito de estar numa sala de aula e nós, professores, precisamos estar preparados. É para isso que existem as capacitações, é para isso que nós estamos aqui fazendo esse trabalho, para poder te auxiliar, mostrar para você a importância de uma imagem, mostrar a importância de uma sala com os temas expostos das lições que irão ser trabalhadas. Tudo isso vai chamar a atenção do aluno. Não é isso? Muito bem. Então vamos revisar? Isso. Então vamos lá. Rosilene vai ficando aqui. Olha só, a maternal vai falar da história de Jesus nos principais evangelhos, evangelhos de Mateus e Lucas. Também, né? A lição de Jardim da Infância também traz o Novo Testamento, né? O início, né, das lições Mateus e Lucas, que o professor aproveita para se apropriar
desses evangelhos. E conhecendo a pessoa de Jesus, né? Isso. Primários aqui fala sobre o principal livro, um dos principais livros do Antigo Testamento, o livro de Josué, Perfeito. onde nos ensina e nos faz compreender de onde vem a nossa força e a nossa coragem. Correto. Seja forte E corajoso. Já no finalzinho ele vai trazer juízes também. Sim, livros de sim. juízes. Juniores, perfeito, né? O livro de Salmos, que nós já vamos iniciar trabalhando o Salmo primeiro. E encerrando, pré-adolescentes que vem falando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Então são temas escatológicos, Isso. temas de fatos que irão acontecer, das últimas coisas, o que é que virá por aí, Isso. os governos, quem rege esses governos, né? Toda a sociedade é em volta do poder político, econômico e social e tem as influências desses governos que hão de vir. Isso. Então, vem aprender das nossas lições nesse trimestre, Isso. que são lições muito especiais para você de 3 anos, né? Isso. Até 12 anos, e ainda tem algumas congregações que usam a lição do berçário. Correto. Também para compreender com o muito bebê, importante. já desde cedo a entender a palavra de Deus. Então, é isso que nós trouxemos para você. Não esqueça, a palavra de Deus precisa estar sendo manuseada todos os domingos. Não se limita apenas às lições, mas mostra na Bíblia onde estão escritos para que a Sim. criança possa saber como manusear, onde fica Novo Testamento, Antigo Testamento. Isso é de fundamental importância. E que Deus te abençoe. Amém. E até a próxima aula. Deus Não é isso, irmã abençoe Gláucia? vocês em nome de Jesus. Amém.